Olá pessoal, aqui é o Nutri João Musi e eu resolvi disponibilizar hoje para vocês um conteúdo 100% gratuito da minha plataforma Life in Fit. Eu espero que esse vídeo possa te auxiliar na melhora da sua saúde, na sua alimentação e no seu emagrecimento. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que vai ser um prazer te ajudar. Vamos embora! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Pergunte ao Nutri. Nós vamos trazer aqui 5 perguntas bem recorrentes e vocês vão gostar das respostas porque vai agregar muito no dia a dia de vocês. Vamos lá, primeira pergunta. O que faz perder massa magra no processo de emagrecimento? Ou seja, o que faz perder músculo enquanto estamos no processo de emagrecimento? O que seria algo bem ruim. O que faz perder músculo é principalmente a pessoa que está em processo de emagrecimento não fazer exercícios de força, que vão estimular a síntese proteica. O principal de todos é a musculação, mas temos outros bons exercícios de força, como o crossfit, como um funcional, como artes marciais, um boxe, um muay thai, um kickbox. Então, não fazer exercícios de força é o principal ponto que pode levar à perda de massa muscular no processo de emagrecimento, o que é bem ruim. Segundo ponto é reduzir drasticamente as calorias e os carboidratos. Os carboidratos, nessas dietas malucas, quando a pessoa corta grandemente o consumo deles, eles vão aumentar muito a degradação de proteínas para gerar glicose. Olha só, o carboidrato, a glicose é tão importante que se você come muito pouco, o seu corpo começa a quebrar massa muscular para gerar glicose. É a famosa gliconeogênese, onde o corpo pega aminoácidos e outros compostos para gerar glicose, já que você não está comendo carboidrato. Então, se você come muito pouco carboidrato, seu músculo começa a ser degradado para dar conta dessa glicose que está faltando para suprir o cérebro de glicose. Então, o músculo começa a ser utilizado para isso, o que é muito ruim. Então, não reduza os carboidratos além do que eu coloco. Coma corretamente que você vai conseguir deixar o ambiente mais favorável para não perder massa muscular. E o terceiro ponto, que geralmente as pessoas pensam que é o principal ponto, mas esse não é o principal, o terceiro ponto é o consumo insuficiente de proteínas. Então, se eu coloco uma porção de proteína no almoço, na janta, nos lanches e tal, e você não consegue bater as quantidades, isso pode aumentar as chances de você degradar a massa muscular também. Então, se esforce para comer corretamente as quantidades de proteína que eu coloco no cardápio. Então, esses são os 3 principais pontos que levam à degradação de massa muscular no processo de emagrecimento. Segunda pergunta. Qual a diferença da uva in natura, a uva normal, que a gente colhe no pé ali, para uva passas, aquela uva desidratada? Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam. Mas qual a diferença? A diferença é que a uva passa é desidratada e a uva natural é natural. E esse processo de desidratar o alimento aumenta muito a densidade calórica. Como assim? 100 gramas de uva in natura tem muito menos calorias do que 100 gramas de uva passas. O processo de desidratação aumenta muito ali a densidade calórica quando comparado grama por grama. Agora, se você pega, por exemplo, 100 gramas de uva in natura e desidrata toda ela e gera uva passas, vamos supor que deu 20 gramas de uva passas. Aí a quantidade de calorias continua a mesma de 100 gramas de uva. Mas quando a gente compara 100 gramas de uva passas com 100 gramas de uva tradicional, 100 gramas de uva passas tem zilhões de vezes mais calorias do que 100 gramas de uva tradicional, porque a desidratação tira toda a água do alimento e deixa o carboidrato muito mais concentrado. E aí quando você bota aquela mesma quantidade que estava da uva in natura, dá muito mais calorias. Então isso vale para batata feita na fritadeira elétrica, por exemplo, cozida dá para comer muito mais, desidratada na fritadeira elétrica a quantidade cai muito. Isso vale para damasco, in natura, desidratado, ameixa seca, tâmara. Tudo que é desidratado aumenta consideravelmente a densidade calórica grama por grama e em pequenas quantidades fica mais calórico. Então, se você for usar itens desidratados, a sua disciplina em respeitar as quantidades tem que ser muito grande, porque senão você extrapola consideravelmente, principalmente os carboidratos. Beleza? Então, cuidado com itens desidratados fora da dieta. Terceira pergunta. João, existe alguma fruta que eu preciso ter cuidado na quantidade do consumo? Olha, tudo que tem calorias, nós temos que ter cautela com as quantidades. Porque seja saudável ou não, qualquer coisa, saudável ou não, que tenha calorias que você coma em excesso, o excesso vira gordura corporal. Então, não é porque as frutas são saudáveis que a gente pode comer à vontade. Porém, tem frutas que dão para comer bem mais e outras que dão para comer bem menos. Então, as que mais dão para comer são aquelas que têm menos calorias, como por exemplo, melão, morango, uva, mamão, e algumas outras que eu não estou lembrando aqui agora. As que menos dão para comer são aquelas que têm mais calorias nas porções.
principal talvez seria abacate, pequi, banana da terra, banana prata e todas as frutas desidratadas. Mas todas essas podem ser consumidas. A diferença é que se você escolher morango, você vai comer muito mais do que se você escolher banana prata. Se você escolher melão, você vai comer muito mais do que se você escolher uva passas. Tá entendendo? Então essa é a grande diferença. Você pode comer de tudo, mas tem umas que podemos comer bem mais que vai impactar positivamente na saciedade. Já tem outras que temos que comer bem menos e já impacta mais negativamente na saciedade. Quarta pergunta. A SOP, síndrome dos ovários policísticos, dificulta o emagrecimento? Essa é uma dúvida muito comum. Mulheres com síndrome de ovários policísticos acreditam que isso pode impedir o emagrecimento delas ou dificultar muito, mas isso não é verdade. É verdade que em alguns casos a SOP pode favorecer uma resistência à insulina, geralmente quando há um contexto de má alimentação e sedentarismo ou pouco exercício físico. Mas quando a gente pega uma mulher que tem síndrome de ovários policísticos, ajusta a alimentação em déficit calórico, o principal tratamento no contexto de alimentação para a SOP é o déficit calórico, mais o exercício físico, essa questão da resistência à insulina a gente consegue praticamente anular e deixar o emagrecimento normalmente acontecendo. Então acredita-se entre as pessoas que quem tem SOP tem que cortar os carboidratos, não pode comer um pão, não pode comer um arroz branco, não pode comer um doce no final de semana. Isso é um mito. O problema estaria se a pessoa estivesse comendo em excesso. Aí a resistência à insulina e o ganho de peso é mais favorecido num contexto de desequilíbrio. Agora, quando a gente ajusta as quantidades de pão, de arroz, o docinho no final de semana e tal, a pessoa faz o exercício físico, aí sim a gente consegue emagrecer normalmente. Então, o exercício físico ele vai aumentar a atividade principalmente de uma enzima chamada AMPK. A AMPK é talvez a principal enzima responsável por acabar com a resistência à insulina ou reduzir drasticamente. Então, um dos principais tratamentos para a SOP é o exercício físico e o déficit calórico, que aí a gente deixa a questão da resistência à insulina tranquila e a pessoa voa no processo de emagrecimento. Isso vale para pessoas que têm propriamente a resistência à insulina e não necessariamente a SOP. Exercício físico e déficit calórico é o caminho para o processo de emagrecimento, tá? Quinta pergunta. Nutri, pipoca de supermercado, pode assistir no Netflix? Que delícia, hein? Olha, pipoca de supermercado é uma delícia, isso é inegável, porém é um item densamente calórico. Até para utilizar na refeição livre é um pouco complicado, porque dependendo de quanto você vai comer, pode passar consideravelmente ali de 1000 calorias, porque é um item bem calórico. Então, procure fazer, por exemplo, quando você fizer muita questão de utilizar a pipoca na refeição livre, procure fazer um pacote e dividir com alguém tipo meio a meio. Aí você bota um copão de Coca-Cola zero ou Guaraná zero, bota ali um pacote de pipoca ali e aí você usa uma refeição livre como pipoca. Mas, sem dúvida, o hambúrguer artesanal, o churrasquinho, o japonês, são opções muito mais vantajosas de refeição livre, mas eventualmente com cautela, sem se exceder demais nas quantidades, pode usar uma pipoca de micro-ondas sim, mas a pipoca de casa, caseira, é muito mais vantajosa. Você pega o milho, bota um pouquinho de azeite na panela, joga ali a quantidade de milho certinha, bota para estourar, bota um pouquinho de sal, é muito mais interessante para a sua saúde e no contexto calórico também utilizar a pipoca caseira, ok? Espero que você tenha gostado, fica com Deus, um beijo, valeu! Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a participar da minha plataforma de emagrecimento feminino, a Life in Fit. Nós já somos mais de 40 mil mulheres em 21 países diferentes e nessa plataforma você vai ter um cronograma de cardápio para seguir todo mês, você vai ter um cronograma de exercício diferente para seguir todo mês, você vai ter aulas ao vivo para fazer exercício onde você quiser e custa apenas R$ 29,99 por mês. Um valor extremamente acessível para ninguém ficar de fora. Se você tem interesse, clica no link na descrição e vem comigo.